definitivamente em 2002, deu-se início à execução de um programa de pacificação e reconciliação nacional, que conduziu à conclusão da formação das Forças Armadas angolanas, com a integração de parte dos oficiais, sargentos e soldados provenientes das forças militares da UNITA, então extintas, e a reintegração social dos demais. Também seguiu-se o reassentamento de mais de 4 milhões de pessoas deslocadas, a criação de condições para garantir a alimentação para as mesmas, cessando assim o apoio que tínhamos do Programa Alimentar Mundial. E, por outro lado, começou o reencontro das famílias separadas durante muitos anos por causa da instabilidade militar e da falta de segurança em muitas regiões do nosso país, não é? Ainda, por outro lado, começou-se o processo de consolidação e reforço das instituições democráticas, das instituições do Estado, particularmente, e a criação de condições para o aprofundamento da democracia e do Estado de Direito. Foram aprovadas as leis necessárias para assegurar o pluralismo político, o funcionamento normal de partidos políticos e a criação de associações de diverso tipo, garantindo-se assim o direito à livre expressão e ao desenvolvimento da imprensa privada. O país estava destruído e exangue. As províncias estavam quase constituídas em ilhas, porque as vias rodoviárias e ferroviárias estavam quase todas destruídas, danificadas ou minadas. Nessa década foram realizadas as grandes obras que permitiram reconstruir a rede fundamental de estradas e parte da rede secundária. A rede dos caminhos de ferro, de mais de 2.000 quilómetros de extensão, as pontes, as centrais de produção de energia elétrica e água, as linhas e condutas de transportes desses bens. Neste contexto e nesse período, relançamos um amplo programa de educação e formação de quadros, reabilitando escolas, institutos e construindo novos estabelecimentos de ensino em todos os níveis. O país cresceu imenso do ponto de vista material e espiritual. Digo aquele que sucedeu à senhora Botha, na Namíbia, à margem das festas da independência da Namíbia. Devíamos então falar da questão de Angola, uma vez que estava encaminhado o processo de negociações para a busca do fim do apartheid na África do Sul. Mandela já estava liberto. A questão da agenda era uma discussão direta entre José Eduardo dos Santos e Savimbi. E então ele dizia assim: olha, Sr. Presidente, eu estou a negociar com Nelson Mandela, agora é a sua vez de começar a negociar com Jonas Savimbi. E a minha resposta foi: mas Nelson Mandela é um herói da luta de libertação nacional. Um indivíduo que passou sacrifícios, esteve mais de 27 anos na cadeia, a lutar pela independência e pelos direitos civis do seu povo. Não é o caso de Jonas Savimbi. E nessa altura a discussão interrompeu-se e separamos. Mas como era delicado, isso deve ter sido nos anos 90. Isso foi mesmo em 90, se não me engano. A independência da Namíbia.
Isso foi só um episódio, para ver como eram delicadas as situações. Claro, eu não podia admitir que Mandela fosse comparado a Jonas Savimbi. Jonas Savimbi era um angolano que, para combater o seu próprio governo, juntou-se ao regime do apartheid, que era o mais condenado em todo o mundo. Sr. Presidente, falemos um pouco sobre as relações externas de Angola com vários países. Comecemos com Israel. Eu entendo que há relações bastante intensas com Israel em vários campos. O que é que nos pode contar sobre isso? As relações com Israel são muito boas. São relações que se desenvolvem em várias áreas, desde a área financeira, económica, em geral. Também temos relações políticas e diplomáticas que são excelentes, porque nos concertamos sobre questões essenciais da vida da comunidade internacional. E as perspectivas para o seu desenvolvimento são também muito boas. Não é? Angola é um país que oferece grandes oportunidades de negócios. E sabemos que há empresários de Israel que estão interessados no nosso mercado. Desenvolvemos, sobretudo, uma relação especial com Israel na área da defesa e segurança. Temos adquirido meios militares e outros para os serviços de inteligência e para as Forças Armadas angolanas, e também temos formado quadros, particularmente quadros para o setor da Polícia Nacional. Portanto, são relações dinâmicas, multifacetadas, e penso que satisfazem, digamos assim, os interesses dos dois países. Vimos também, no caso do Brasil, nas relações do Brasil, vimos várias empresas grandes de construção que estão realmente a fazer grandes projetos. Aqui, outro tipo de empresas. Como diria e como definiria as relações entre Angola e o Brasil? Bom, as relações entre o Brasil e Angola assentam num pressuposto que não existe nas relações com Israel, naturalmente. Não é? Falamos a mesma língua, a língua portuguesa. Angola e Brasil tiveram o mesmo colonizador, que foi Portugal. De Angola saíram muitos escravos que foram enviados para o Brasil. Portanto, há uma participação angolana na formação da nação brasileira. Então, há afinidades de vários tipos. Por conseguinte, há relações pessoais entre os dois países. Por isso, as relações são relações de forte amizade, de alguma cumplicidade, e são relações económicas que se estendem em várias áreas da atividade. Estão aqui empresas fortes, como sublinhou, como é o caso da Odebrecht, desde os tempos mais difíceis da guerra, e que tem dado uma contribuição enorme no processo de construção de Angola. Participou no grande esforço de reconstrução nacional e agora tem procurado reinvestir parte do que ganha cá para realizar vários negócios que são úteis, naturalmente, para Angola. Não é? Portanto, desde as áreas da construção, da indústria, agricultura, e depois tem também uma intervenção muito importante no domínio da formação de quadros. E no caso de Portugal, são talvez relações um pouquinho mais tensas, porque, como dizia, era o país colonizador no passado, mas hoje em dia eu vejo aqui em Luanda uma coisa que me surpreendeu, é uma enorme presença de jovens portugueses, sobretudo Sim. Na atualidade. Fala-se de 200 mil, não sei se será esse o número. Talvez seja esse o número. Nós já não nos guiamos por padrões do relacionamento do passado. Não é? Vivemos uma nova era. Somos dois países soberanos. Angola tornou-se independente em 1975.
Claro que os primeiros anos da independência foram anos de relacionamento difícil com Portugal, porque Portugal não reconheceu imediatamente a independência de Angola, mas isso foi superado. E agora as relações se desenvolvem num quadro de amizade, grande compreensão. É evidente que há reminiscências do passado, há alguns problemas, mas que são bastante localizados em certos círculos da vida portuguesa, que, enfim, que talvez por algum saudosismo pretendessem voltar ao passado. Mas a vida não para. A roda da história caminha para frente. Por conseguinte, as relações entre os dois países também estão voltadas para o futuro. Não é? E são relações como as do Brasil, que se desenvolvem em quase todas as áreas da atividade, com vantagens mútuas no domínio económico. E eu diria que um dos países que mais investe em Angola é Portugal. Como sabe, os portugueses conhecem bem Angola e, por conseguinte, estão numa posição privilegiada para realizar negócios, desde o mais pequeno até o grande negócio.